Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua lei. Salmo 119, versículo 67. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 21 de maio de 2025. Deus pôs no meu coração a sua palavra neste Salmo de número 119. E nós vemos aqui, meus irmãos, o salmista dizendo: antes de ser afligido, andava errado. Ou seja, andava conforme o mundo anda, conforme as vaidades do mundo. Como o profeta Isaías, mesmo sendo profeta, ele era um homem de lábios impuros no capítulo 6. Até que ele teve um encontro com Deus, o céu se abriu e o profeta Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Isaías ainda tinha os lábios impuros, falava palavrões. E aqui o salmista descreve que antes dele ser afligido, ele andava errado. Muitas vezes Deus envia uma aflição. Deus envia a sua correção através de provas. Em Ageu capítulo 1 está escrito que Deus assoprou aquilo que eles ganhavam no seu trabalho, era um saquetel furado. Tudo que entrava ali escorria. É como se um buraco tivesse dentro desse saco de dinheiro e nada parava ali. E diz a palavra de Deus em Ageu capítulo 1 que Deus assoprou. E por que Deus fez isso? Porque a casa dele estava vazia, cada um corria para a sua própria vida, para o seu próprio caminho, para os seus objetivos, as suas coisas, e esqueceram de Deus. A casa vazia era o templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos. Então deixavam de buscar a palavra de Deus, deixavam de servir a Deus, e cada um corria para a sua própria vida, para os seus próprios caminhos, e deixaram a casa do Senhor deserta, ou seja, deixaram de servir a Deus, de se santificar. E aqui o salmista diz que antes dele ser afligido, ele andava errado. Andava de qualquer jeito. Salmo 1 diz: não me sentarei à roda dos escarnecedores. Talvez esse salmista andava na roda dos escarnecedores. Andava pecando voluntariamente. E Deus enviou uma aflição. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua lei. Em Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige aquele que ele ama, aquele que ele tem por filho. Se estáis sem correção, já não sois filhos, diz lá em Hebreus, mas sim bastardos. Deus corrige aquele a quem ele ama. E aqui o salmista diz que agora ele guarda a tua palavra. Mas agora guardo a tua palavra. Por quê? Porque Deus enviou a disciplina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas também diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus tem as suas maneiras de nos lapidar, de nos purificar, de nos santificar através das provas. Somos provados como o ouro. O apóstolo Tiago também vai dizer que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou seja, que passa pela disciplina do Senhor. Deus joga nas mãos do adversário, para que a pessoa seja tentada, provada, para que seja amadurecida, como foi Jó. Antes de ser afligido, andava errado, andava de qualquer jeito, fazia o que queria da vida. Deixou a palavra de Deus de lado, até no livro de Isaías, no capítulo 58, Isaías fala a respeito do jejum, que Deus se agrada. Eles jejuavam, mas para contendas, jejuavam, mas para debates, jejuavam, mas para apunhalar uns aos outros.
Ou seja, estavam vivendo na obra da carne. Então o jejum que eles faziam era um rito, era apenas um ritual. Mas não tinha amor, não tinha mudança de vida, não tinha santificação, era tudo obra da carne. Gálatas capítulo 5. Então Deus deu esta correção para o salmista, que antes dele ser afligido, ele andava errado. E aqui no versículo 71 diz a mesma coisa. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então é somente através da aflição, é somente através da correção que muitos se alinham novamente, que muitos se voltam para Deus. Mas também teve em ocasiões passadas que mesmo até a aflição, mesmo após a correção de Deus, muitos não mudaram de vida. Não se converteram ao Senhor de todo o coração e continuaram vivendo as suas vidas. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus envia muitas vezes a aflição para nos corrigir, para nos despertar, como fez na vida de Jonas, que estava dormindo lá no porão do navio, e Deus tirou Jonas do conforto. Deus permitiu ali uma tempestade, ali o balanço do mar era tão grande, as ondas do mar Deus fez agitar, que os marinheiros tiveram que jogar Jonas no meio do mar, no mar, para se livrar daquela perturbação que estava ali no mar, naquele navio. Deus tirou Jonas do seu conforto e jogaram ele no mar, e a baleia, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E lá ele ficou na prova, ali na aflição por 3 dias, dentro do ventre do grande peixe. Deus tirou Jonas do conforto. Certa vez, quando ele estava na porta da cidade de Nínive, Deus havia feito ali nascer um pé de aboboreira e fez sombra sobre a sua cabeça. O mesmo Deus que fez nascer a aboboreira para fazer sombra na vida de Jonas, enviou um bichinho e fez com que esse bichinho viesse a secar o pé de aboboreira, e aí o sol começou a queimar a sua cabeça. Muitas vezes Deus envia uma prova, uma aflição, para queimar a nossa cabeça, para nos despertar, para fazer com que nós venhamos acordar e se voltar para Ele e ser santo. Sede santos porque eu sou santo, sem a qual ninguém o verá o Senhor. Sede santos em toda maneira de viver, diz o apóstolo Pedro. Então Deus envia a aflição nas nossas vidas, envia as provações para nos lapidar, para nos conformar à imagem do Senhor Jesus. Porque a vós foi dado não somente crer no Senhor Jesus, crer nele, mas também a padecer por ele. Então nós temos que seguir as pisadas do Senhor Jesus. Mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver, sermos melhores a cada dia, porque senão Deus vai enviar a provação, a aflição, e Deus só corrige aquele que Ele ama. Amei a Jacó, aborreci Esaú. E quem mais foi afligido, meus irmãos? Quem mais padeceu antes de ser chamado de Israel? Quem mais padeceu foi Jacó, que foi para a terra do seu tio Labão, foi enganado por ele várias vezes, e ficou lá por 20 anos. Trabalhava de dia e de noite. Deus provou Jacó. Amei Jacó. E aquele que Deus ama, Ele prova. Aquele que Deus ama, Ele corrige. Hebreus capítulo 12. Se estáis sem correção, do qual todos sois participantes, então não sois filhos, e sim bastardos. Então, ouvinte, se você está passando, meu irmão, minha irmã, por esta provação, por esta aflição, por este saquitel furado, por esta dificuldade na tua vida, por este espinho na carne, como o apóstolo Paulo teve, por esta enfermidade, este sofrimento, esta perseguição, é tudo permissão de Deus para te afligir, para te moldar, para te aperfeiçoar a estatura de varão perfeito. Então glorifique a Deus, porque Deus te ama. Deus só corrige aquele que Ele ama. Deus corrige aquele que Ele ama, Ele açoita todo aquele que Ele tem por filho.
Porque Deus quer o nosso bem, nos aperfeiçoar. Meus irmãos, fazem mais de 30 anos que eu tenho uma doença reumatológica, desde os 15 anos. Eu estou com 53 anos. Faz mais de 30 anos que eu tenho uma doença reumatológica, uma doença autoimune. Deus não me curou desta doença. Deus me deu um escape. Todas as noites eu sinto dores. Mas Ele disse para mim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não me curou desta doença reumatológica. Mas eu estou aqui. Deus tem me conservado de pé. E Deus sabe o que faz. Tudo que Ele faz é perfeito. E eu só tenho a agradecer a Deus porque a sua graça tem me sustentado até o dia de hoje. Por graça e misericórdia de Deus estou aqui. Então Deus muitas vezes Ele não vai curar esta doença tua. Deus não vai te libertar por completo. Ele vai deixar sempre um espinho na carne. E através deste espinho Ele vai nos lapidando, nos purificando, fazendo com que nós venhamos a ser pessoas melhores. Através do sofrimento. Através da aflição. Foi assim na vida dos servos de Deus do passado, meus irmãos. Todos aqueles que Deus chamou para uma grande obra sofreram. Abraão, Jó, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele teve dois sonhos, se eu não me engano, em que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Deus tinha obra na vida de José, mas a inveja e a perseguição dentro da sua própria casa, e Deus fez com que José fosse vendido como escravo para o Egito. E lá ele ficou 13 anos preso. Mas Deus fez com que Faraó, com que alguém ali fizesse lembrar de José. Nós vemos quantos servos de Deus que sofreram. Jacó, Isaac, sua esposa Rebeca era estéril, não podia gerar. E diz a palavra de Deus que Isaac orou com instância. E nós vemos também, meus irmãos, o apóstolo Paulo. Você vai ver o que é sofrer por amor do meu nome. O apóstolo Paulo passou muitas vezes em prisões, preso. Muitas vezes preso, apedrejado, passou fome, sede, frio, perigo, espada. Então ele passou por sofrimento e no final ele alugou uma casa em Roma, onde ficou, se eu não me engano, 2 ou 3 anos ali. E ele continuava pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, e depois ele foi decapitado. Vemos o profeta Jeremias, que sofreu a aflição de Israel, e que Deus não ouviu a sua oração. Deus falou para Jeremias: não ore por este povo porque eles não querem se converter. Eu não vou ouvir a tua oração. E Jeremias, no capítulo 3 de Lamentação, sofreu muito na alma, muita aflição. Muita aflição ele sofreu. Vemos que todos os servos de Deus, João Batista, o pregar a verdade para o rei Herodes, que ele estava com a mulher do seu irmão, ele foi decapitado. Pediram a cabeça de João Batista num prato, uma bandeja. E Herodias, Salomé, filha de Herodias, fez a sua dança para o rei, que lhe prometeu o que ela quisesse. E ela preferiu a cabeça de João Batista. Nós vemos, meus irmãos, o próprio sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 53 descreve que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E Cristo padeceu por nós, sofreu no madeiro da cruz, nos chicotes. E aqui o salmista descreve: foi-me bom ter sido afligido, agradecendo pela aflição, meus irmãos. O salmista está agradecendo pelo sofrimento. Eu também agradeço a Deus, meus irmãos, pelos sofrimentos que eu passei. Quantas vezes, todo mês eu estava passando por 4, 5, 6 médicos, às vezes, no mesmo mês, várias especialidades.
Deus me libertou de todos eles. Só me deixou um espinho na carne, uma doença reumatológica que já faz mais de 30 anos. E eu agradeço a Deus pelas aflições que eu passei na minha vida, pelo tempo em que eu tomei antidepressivo por 10 anos. Tive vários problemas de saúde. E a presença de Deus sempre esteve na minha vida, naqueles momentos mais difíceis que eu passei, angústias terríveis, sofrimento na alma. Foram 10 anos de aflição. 10 anos. Provei-te na fornalha da aflição. Durante esses 10 anos de aflição, Deus nunca me desamparou. Esteve comigo ali. Lembro de uma vez que eu fui numa consulta médica para fazer um exame de colonoscopia. E eram quase 3 dias tomando laxante. Estava queda de pressão terrível. E eu peguei o ônibus e fui para fazer o exame. E lá eu fiz o exame, correu tudo bem. E na volta eu senti como se tivesse um anjo ali do meu lado, com as suas asas enormes me guardando, dentro daquele ônibus. A presença de Deus estava ali. Eu pude perceber o olhar de algumas pessoas, me via como se eu fosse uma pessoa estranha, mas eu sentia que o anjo de Deus estava ali do meu lado. Que a graça de Deus, a sua misericórdia estava ali. Lembro de uma vez que eu estava no hospital, em tratamento, em consulta médica, e lá eu falei para Deus: Senhor, me tira deste lugar aqui. Eu não aguento mais vir para fazer consulta médica, ficar 4, 5 horas aqui neste hospital. E Deus ouviu a minha oração antes da pandemia. E nunca mais eu voltei para este hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a minha oração. E outra vez estava num consultório médico, uma consulta médica. E ali eu orei a Deus no pensamento e pedi para Deus: Senhor, me tira deste lugar. Eu não quero mais voltar aqui neste lugar, Senhor. Estou sendo escarnecido aqui neste lugar, meu Pai. Me tira daqui pelo amor do teu santo nome. Eu lembro desse dia, meus irmãos, que eu estava nesta sala, em consulta com uma médica. Na época ainda eu tomava antidepressivo, uma médica psiquiatra. Só que nessa sala não era só a médica psiquiatra, era coordenador, era médico, tinha acho que umas 10 pessoas na sala e a médica me humilhou ali. Porque eu disse para ela que tinha medicamentos que não podia tomar, que me dava efeito colateral, e fui explicando, né? E aí ela zombou de mim. E eu falei para Deus: Senhor, me tira deste lugar, Senhor. E Deus ouviu a minha oração, meus irmãos. Faz quase 10 anos, nunca mais eu voltei ali. Foi-me bom ter sido afligido. Então nós passamos pela aflição, para que Deus venha nos lapidar a cada dia mais, nos fazer pessoas melhores. Então tem o sofrimento do mundo e tem o sofrimento segundo Deus. O sofrimento do mundo produz morte, mas o sofrimento segundo Deus é para o nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos pessoas melhores, para que alcancemos a estatura de varão perfeito, sendo a imagem do Senhor Jesus, conforme a imagem de Cristo, seguindo os seus passos, as suas pisadas. Por isso o salmista descreve: foi-me bom ter sido afligido. Não foi bom, meu irmão, minha irmã, passar por esta provação? Lembra da provação que você passou, da aflição, do sofrimento, naquele hospital, aquela luta, e Deus estava contigo, e o Espírito Santo de Deus te consolou, o Espírito Santo de Deus te fortaleceu, da fraqueza tiraram forças. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, então é que sou forte. Foi quando Sansão estava cego, fraco. Foi ali que Deus o fortaleceu de tal maneira que ele derrubou nas colunas do templo de Dagom, meus irmãos.
E diz a palavra de Deus que Sansão matou mais na sua morte do que quando ele estava vivo, porque ali ele estava na dependência total de Deus, porque ali não eram os olhos de Sansão que estavam vendo, mas eram os olhos da justiça de Deus que estavam na vida de Sansão, eram os olhos do Todo-Poderoso, porque Sansão foi humilhado, Sansão girou moinho, foi como um bobo da corte ali naquele lugar, com seus olhos vazados, cego, mas Deus estava na vida de Sansão, e Sansão está na galeria do capítulo 11 de aos Hebreus, dos heróis da fé, porque da fraqueza tirarão força, quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque é Deus que nos fortalece. É Deus que nos fortalece, é o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha. Lembro da passagem de Davi, quando ele morava na cidade de Keila, e a cidade de Keila foi saqueada, levaram os seus filhos, levaram as suas mulheres, levaram os seus bens, e ali Davi e todos os homens ali choraram até não haver mais lágrimas, e aí consultaram o Senhor nosso Deus, e Deus disse para Davi: vai porque eu estou contigo, pode ir, Davi. Pode ir que você vai tomar de volta tudo que te levaram. Estava na fraqueza Davi, sem mulher, sem filhos, sem ninguém, tudo despojado. Mas Deus o fortaleceu, Deus foi na vida de Davi. Então nós vemos, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz: sei o que é estar abatido. Sei o que é ter em abundância, sei o que é não ter nada para comer. Tudo posso naquele que me fortalece, porque hoje eu não tenho para comer, mas amanhã Deus vai preparar. Amanhã Deus proverá, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover na tua vida aquilo que você precisa, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Deus é aquele que peleja por nós, o nosso Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que prepara todas as coisas, é aquele que veste os lírios do campo, é aquele que dá alimento aos pássaros, que sustentou Elias no ribeiro de Querite e que enviava os corvos com pão e carne às tardes. E quando acabou tudo ali, secou-se o rio, vai a Serepta, porque eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Mas ela não tinha nada. Esta viúva estava na porta da cidade apanhando lenha. Não tinha mais esperança, era o último bolo que ela tinha para fazer para ela e seu filho para morrer. Faz primeiro para mim, porque da farinha, da panela a farinha não se acabará. Da panela a farinha não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuvas. E durante 3 anos, Elias foi sustentado por esta viúva. Então nós vemos, meus irmãos, que o nosso Deus é aquele que envia a aflição para nos fortalecer, que envia a prova, a luta. Porque um atleta, meu irmão, ele tem que sofrer. O atleta em preparação ali, ele tem que pegar peso, ele tem que fazer exercícios, alongamentos, aí é coisa terrível para poder vencer. Ele tem que passar por todo este desafio na sua vida, e Deus também faz com que a gente venha a se fortalecer através de lutas, de provas, experiências com Deus, porque Jacó só teve o nome mudado para Israel depois que ele lutou com o anjo e foi ferido na sua coxa ainda. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E Jacó ainda foi perseguido por Esaú, mas Deus foi com ele. Depois daquela oração, daquela vigília ali no vale de Jaboque, Deus foi com Jacó e mudou seu nome para Israel. Asaf também foi afligido. Asaf, no Salmo 73, ele viu a prosperidade dos ímpios, ele teve inveja, ele embruteceu, ele sofreu aflições ali. Sofreu, porque ele viu que o ímpio prosperava e ele só sofria. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, entrou na presença de Deus, Deus mostrou para ele: olha, Asaf, isso aqui é tudo passageiro. Os ímpios estão nos lugares escorregadios, fique só comigo. Depois Asaf diz: a minha porção é o Senhor. Então Deus envia as provas
para que nós venhamos a nos fortalecer e nos aproximarmos mais de Deus, porque Ele é a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Aqui tudo passa, meus irmãos. Todos nós iremos entrar dentro desse caixão. Todos nós iremos nos vestir desta madeira, desta roupa, e ali estaremos sozinhos, sem ninguém. Quem vai estar do outro lado? Deus. Deus estará conosco do outro lado. Então a nossa esperança é Deus. Por isso Ele nos aflige. Por isso Deus nos corrige, porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. E Ele diz lá em Apocalipse 21 que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor, porque o Senhor estará conosco. Uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais sofrimento, onde estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Não desanime, meu irmão, minha irmã, não desfaleça na fé, ainda que o nosso corpo gememos neste tabernáculo, mas Deus, Ele tem uma casa feita nos céus para nós, uma vida eterna, onde seremos como anjos, onde tudo cessará, onde estaremos com palmas nas mãos, com vestes brancas, entoando um novo hino de louvor ao nosso Deus. Estaremos para sempre com Ele, para sempre com o nosso Deus. Por isso o salmista diz aqui: foi-me bom ter sido afligido. Oh, Santo Deus! Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Deus aflige porque Ele nos ama. Por que o justo sofre, meu irmão? Por que Abacuque viu? Senhor, eu clamo violência, mas o Senhor não ouve. Mas ainda que a figueira não floresça, e não haja pasto nos currais, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, porque Ele é a porção da minha vida. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Esta prova vai passar, esta luta vai cessar, este sofrimento vai acabar. Confia em Deus, porque Jó viu o fim do Senhor na vida dele. Tiago diz: vistes a paciência de Jó, o sofrimento de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque Deus é bondoso, é piedoso. E Deus vai entrar com providência na tua vida, ouvinte. Fique firme, passe por esta prova, por esta aflição, glorificando o teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra nos vivifica, como nesse Salmo 119 diz, que a tua palavra nos vivifica, que a tua palavra é a nossa esperança, que a tua palavra é tudo na nossa vida, Pai. Ó Deus, fortaleça os meus irmãos, os que estão fracos, sendo provados, afligidos, Pai. O Senhor está com eles nesta fornalha. Ó Deus querido, se passares pelo fogo, pelas águas não te submergerão, se passares pelo fogo não queimará, nem a chama arderá em ti. Ó Deus, fortaleça os teus filhos na fé, os teus filhos, ó Pai, fortaleça eles na fé. Da fraqueza tiraram forças. É o Senhor que é o nosso Deus, o nosso ajudador, e será o nosso guia até a morte, nunca nos deixará. Em Mateus 28, o Senhor diz que estará conosco para sempre, Pai, todos os dias da nossa vida e nunca nos deixará. Perto está o Senhor, Pai, em Hebreus também diz. Em Filipenses também diz que o Senhor está perto de nós, conosco, ó Deus querido. Fortaleça os meus irmãos, Pai, dá força para eles, ó Deus querido. Para cada um que ouviu a tua palavra, aqueles que não ouviram também, Senhor, fortaleça os teus filhos espalhados nos 4 cantos da terra. Abençoa a tua igreja, Pai, na face da terra. Todos os ministérios que pregam a tua palavra com sinceridade. Ó Deus, esforça as nossas mãos para a batalha, para vencermos todas as adversidades dessa vida, porque o fim é melhor do que o começo. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém.
E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Continue batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas disse isso. Batalhe por esta fé. O apóstolo Pedro vai dizer que o fim da nossa fé é a vida eterna. Para que alcanceis o fim da vossa fé. Nossa fé ela vai ter um fim, quando estivermos diante do nosso Deus, no seu reino eterno de glória. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Fiquem todos na santa paz de Deus, sentindo de Deus. Acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, X, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém.